Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrea e nesse videozinho a gente vai falar de craquelê. A gente vai falar desse kit craquelê. Não é específico dessa marca, mas do kit, dos conjuntinhos. Eu vou fazer 3 plaquinhas para vocês verem o craquelê pequeno, médio e grande. Vai ter um monte de dica para você não errar mais no craquelê. O craquelê não é difícil. Você precisa aprender a técnica. Você dominando a técnica, você não erra mais. Espero que esse vídeo possa te ajudar. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você tiver um jeito diferente de usar o craquelê, que é fácil, deixa escrito para a gente aprender mais um jeito. Obrigada por assistir. Se esse vídeo for útil, curte, compartilha para mais gente ver e conseguir fazer o craquelê sem dificuldade. Então vamos começar. Eu tenho aqui uma madeirinha, essa madeirinha é uma madeirinha velha e eu vou aproveitar ela para a gente fazer o teste. Eu tô usando tinta PVA, tanto faz a marca da tinta, tá? Eu vou passar uma demão de tinta PVA aqui. E aí eu já vou dar a primeira dica. Você pode usar no craquelê qualquer tinta, mas você tem umas etapas diferentes para seguir conforme a tinta que você estiver usando. Eu tô pegando a tinta mais comum que normalmente todo mundo tem, pra gente fazer o craquelê e não dar mais erro. Tem um pulinho do gato aqui. Então, ó, pintei com a tinta PVA. Eu vou secar. Quando eu usar tinta PVA, para não ter perigo de errar o craquelê, eu tenho que selar essa madeirinha. Então, eu vou usar verniz acrílico fosco. Vou pegar aqui um pouquinho do verniz acrílico. E vou passar o verniz acrílico na madeirinha, ou na minha caixa, onde eu estiver trabalhando. O verniz acrílico vai selar a madeira e vai fazer com que o craquelê fique bem bonito, fique grande. Não importa o sentido que você passar o verniz, é para impermeabilizar. Eu posso passar o fosco, posso passar o brilhante, posso passar goma laca. Eu tenho que fazer com que essa tinta não seja tão porosa, não absorva tanto o verniz. Por isso, quando eu uso PVA, eu devo usar o verniz acrílico fosco. Agora eu vou secar isso aqui. Pronto, pessoal, plaquinha tá seca. Eu não sei, dá para vocês perceberem que apesar de eu ter usado um verniz fosco, ele dá um acabamento com um certo brilho. Se vocês acharem que uma demão só foi pouco, dá mais uma demão do verniz, que é para essa plaquinha não ficar absorvendo o nosso craquelê, tá bom? Eu vou usar, então, o verniz base. Eu vou usar o kit craquelê da Corfix, mas não importa o craquelê que vocês usarem, qualquer marca, provavelmente as etapas são iguais, muda alguma coisinha, mas daí vocês testam para ver como funciona. Esse craquelador é incolor, é legal se eu tivesse colado uma figura aqui. Então, a minha plaquinha vai ser uma plaquinha verde e o trincadinho eu vou passar uma cera. Então, agora eu vou usar o verniz base. Se eu der uma demão só de verniz base, o meu craquelê vai ficar miúdo. Então, eu vou passar 2 a 3 demãos de verniz base. Eu posso acelerar a secagem entre as demãos. O verniz craquelê, ele é solúvel na água. Então, você pode lavar o pincel na água. Isso não quer dizer que você deve colocar água dentro do verniz, senão ele não vai ficar legal, tá? A hora que a gente passa, cria umas bolinhas. Vamos já tentando tirar essas bolinhas, porque a hora que ela seca,
ela fica grosseira, dá um relevo no craquelê. E quando você passar a cera, esse relevo vai ficar marcado, porque a cera vai evidenciar os defeitinhos do verniz. Então, tô passando uma demão do verniz, eu vou acelerar a secagem e já volto pra gente passar mais uma demão. Pronto, pessoal, já tá seco. Só lembrando, verniz a gente não deve acelerar com vento quente, ele fica melado. Então, vamos acelerar com o secador no vento frio ou deixar secar natural, tá? Dá uma camada bem generosa para ele ficar bem lisinho. Procura fazer isso bem na beiradinha, que a beiradinha do craquelê às vezes fica muito miúda. É a falta do verniz base, tá? Então, vamos passar uma camada bem generosa. Eu tô usando uma tinta PVA e passei o verniz. Se eu tivesse usando uma tinta acrílica, eu não precisaria passar o verniz. Se eu tivesse usando uma tinta acrílica brilhante, o craquelê fica maior ainda, porque o brilhante já protege mais ainda a madeira, tá? E aqui, ó, passa a mão bem leve, não aperta o pincel. É tipo depositando o verniz. A camada pode ser grossa. E se for uma caixinha, cuidado quando você virar a caixinha para não escorrer esse verniz, senão vai ficar marcado, tá? Então, ó, uma camada bem generosa. Como essa camada tá bem grossa, eu não vou acelerar. Eu vou deixar secar naturalmente. E assim que tiver sequinho, eu volto pra gente dar continuidade. Eu tô passando bastante na beiradinha, que é pra ficar com a beiradinha, o rachado bem grandão. Certo? Eu já volto. Pronto, pessoal, ó, tá bem sequinho, nivelou aquele monte de verniz, ó. Ficou tudo plano, tá bem brilhante, bem lisinho. Agora eu vou usar o verniz craquelador. Eu derrubo ele fora, porque eu tô usando o mesmo pincel. E quando a gente usa o mesmo pincel, é perigoso contaminar tudo. E daí você perde o teu frasco todo do craquelador. Então, vamos lá. Eu vou depositar. Também aqui não importa o sentido da pincelada. Eu vou pôr uma quantidade generosa. Já vou tentando estourar essas bolinhas que acontecem. Ó, botar bastante verniz. Pra ficar um craquelê grandão. A gente, depois que deposita esse verniz, não deve ficar alisando ele muito. Principalmente se você mora numa cidade quente ou se tá muito quente, que ele já começa a reagir. Ele trinca porque acontece uma reação química entre o verniz base, que já tá seco lá embaixo, e essa camada de verniz craquelador. Usa sempre pincel macio. E os verniz craquelê, eles são solúveis na água. Vou botar mais um pouco. Vamos fazer uma camada bem generosa. Lembra que se é uma caixinha, faz um lado de cada vez para não escorrer, porque fica feio o escorrido. Então, tá aqui feito. Vou esperar secar.
Aqui faltou um pouquinho. E volto com vocês pra gente ver o resultado. Então, pessoal, tá aqui, ó, plaquinha seca. Eu fiz ontem, vou fazer a cerinha nela hoje. Vou colocar uma cerinha iridescente nela. Iridescente é uma cor branco metálico, ó. Passo com paninho, você pode passar com o dedo, passar com pincel, como você preferir, tá bom? Olha como evidencia o craco. Olha só como fica. Passo a cerinha. Essa aqui nem manchou de ter muita sujeira. Ela tá bem molinha. Se a cerinha tiver mais dura, você pode pegar a cerinha incolor e tirar o excesso. Então, essa foi a que nós fizemos com 2 demãos do verniz base. Aqui eu tenho uma que eu fiz com 1 demão do verniz base. Olha a diferença que dá. Uma demão fica bem miudinha, não dá nem pra ver que a plaquinha é fundo verde, ela fica bem miúda. Aqui eu usei a cerinha cobre. Essa cor de cerinha que eu pus, cobre com verde, mas não dá nem pra ver que é verde. Essa aqui com 2 demãos e essa aqui eu passei 3 demãos do base. Olha como fica enorme. Essa com 3 demãos eu usei a cerinha ouro rosé. Então dá pra vocês verem a diferença. 1 demão, 2 demãos e 3 demãos. Então, você determina o tamanho do seu craco. Veja como você gosta, faz o teste numa plaquinha e bora lá fazer caixinhas com craquelê. E aí, pessoal, gostou das dicas? Deu para tirar alguma dúvida? Testa numa plaquinha, não faz direto na caixa. Se você errar, você dá menos trabalho você fazer a plaquinha de novo do que fazer a caixa inteira. Qualquer dúvida ainda, coloca nos comentários. Agradeço vocês ficarem até o final. Obrigada por assistir o vídeo. Tchau, tchau.